Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais uma análise aprofundada. Hoje o papo é sobre um tema, olha, que impacta todo tipo de negócio, né? Como é que o atendimento ao cliente pode deixar de ser só um detalhe e virar uma ferramenta poderosa para vender mais? Isso vale para tudo. Quem vende produto, quem oferece serviço, não importa. É isso mesmo. E a gente vai se basear nos materiais bem práticos, sabe? Que funcionam como um guia, com muitos exemplos, para ajudar a transformar essa interação com os clientes. Exato. Nosso objetivo aqui é meio que desvendar os segredos, né? De um atendimento que não só agrada, mas que converte mesmo, que transforma o interesse em venda e que fideliza. Perfeito. Porque, olha, muita gente ainda encara o atendimento como um custo, ou só aquela formalidade depois que já vendeu. Mas, na verdade, quando é bem feito, é um investimento super estratégico. Mexe direto no faturamento, na reputação do negócio. É sobre criar conexão, confiança. Certo. Então, para a gente começar a entender como fazer isso bem, talvez o primeiro passo seja olhar para os erros, né? Aquilo que muito negócio faz sem nem perceber. Os materiais que a gente viu apontam alguns bem claros. Ah, sim, vários. E alguns parecem pequenos, mas o estrago é grande. Um erro muito, muito comum é a postura passiva, sabe? Aquela coisa de ficar esperando o cliente vir, tomar toda a iniciativa, seja na loja física, ali parado, ou no online, só respondendo quando é chamado. Isso passa uma sensação ruim de desinteresse. E na hora de falar com o cliente, a linguagem também pode ser uma armadilha, ouvi falar. Com certeza. Usar aqueles termos muito genéricos, sabe? Tipo amiga, flor, querida, ou pro homem, campeão, chefe. Para alguns pode até soar simpático, mas quebra totalmente a personalização. Chamar pelo nome, mostrar que você sabe quem é a pessoa. Isso cria uma conexão, assim, muito mais profissional, mais respeitosa, né? Faz sentido. A personalização começa aí, então. E os canais de comunicação? Ficar só no WhatsApp, só na mensagem de texto é um problema. Olha, pode limitar bastante. O texto é prático, sim, mas é frio. Os materiais que a gente analisou batem muito na tecla da perda de oportunidade de usar áudio e vídeo. Um áudio transmite emoção, sabe? Proximidade. Um vídeo curtinho pode demonstrar o produto funcionando, mostrar um resultado, coisa que o texto puro não consegue fazer com a mesma força. E tem também o clássico, o bombardeio de fotos. Mandar aquele monte de imagem de produto sem contexto, sem explicar o valor, só confunde, sobrecarrega a pessoa. Nossa, é verdade. Quem nunca recebeu aquele catálogo inteiro pelo Zap? E a questão do desconto? Aquela tática de oferecer logo de cara para tentar fechar a venda rápido. Então, esse é um erro estratégico bem sério, porque desvaloriza o produto, o serviço e acaba acostumando o cliente a só comprar se tiver vantagem no preço, né? Isso diminui a margem de lucro e dificulta muito mostrar o valor real daquilo que se vende. Poxa. E para fechar esse combo de erros, tem a despedida padrão. Ah, qualquer coisa à tua disposição. Ou, se precisar é só me chamar. Isso é quase como dizer, pronto, minha parte acabou, agora é com você. Deixa o cliente solto, né? Ele pode esquecer ou ir para o concorrente. Ativo. A passividade esfria, a linguagem genérica não conecta, só usar texto limita, o desconto fácil desvaloriza e a despedida vaga. Abandona o cliente. É um pacote perigoso mesmo. Exatamente. O cliente hoje quer ser reconhecido, quer agilidade, quer solução, e esses erros vão totalmente contra isso. O áudio e vídeo, quando bem usados, trazem essa humanização que falta no texto, e agregar valor é muito mais sustentável do que ficar dependendo de promoção. O me chama se precisar é o oposto da proatividade que a gente precisa ter. Ok, então já vimos o que não fazer, mas e o caminho certo? Como construir essa solução? Os materiais devem indicar alguns princípios, um norte para esse atendimento que vende, certo? Quais seriam esses pilares? Sim, eles organizam isso de forma bem clara. O primeiro pilar, que é a base de tudo, é a personalização. E não é só chamar pelo nome, viu? É ir além. É mostrar que você conhece o histórico daquela pessoa, as preferências, o que ela já comprou antes, o que ela busca. Fazer o cliente se sentir único, realmente visto. Isso exige um certo trabalho interno de organização de informações, né? Imagino. E depois da personalização que vem? Vem a humanização. É criar um vínculo real.
que vá além da simples transação comercial. Mostrar empatia, sabe? Entender a necessidade que está por trás da busca daquele cliente, conversar de um jeito natural, sem parecer um robô lendo um script. Certo. Depois, rapidez e eficiência. O tempo do cliente hoje é super valioso. Então, respostas rápidas, claras, objetivas, que resolvam de verdade a dúvida ou o problema, sem enrolação. Agilidade é fundamental. Mas é a parte prática. Deixar claro como funciona pagamento, entrega, essas coisas. Essencial. Esse é o pilar da clareza no processo. Tem que informar tudo e, de preferência, antes do cliente perguntar. Formas de pagamento, prazo de entrega, custo de frete, como funciona a troca ou devolução. Muita venda morre ou gera cliente insatisfeito por falta dessa clareza, sabe? Antecipar essas informações evita muitas objeções lá na frente. E o conhecimento sobre o que se está vendendo. Parece óbvio, mas será que todo mundo que atende domina mesmo o produto ou serviço? Esse é o pilar do conhecimento profundo. É básico, mas nem sempre acontece. Quem está na linha de frente precisa dominar o que vende. Só assim consegue tirar a dúvida com segurança, argumentar sobre os benefícios reais, contornar uma objeção com fatos, com dados e, principalmente, ajudar o cliente a escolher o que é melhor para ele. Cuidado, não dá para abandonar o cliente na metade do caminho, né? Tem que fazer o acompanhamento, o famoso follow-up, verificar se ficou alguma dúvida, reforçar o valor do que foi oferecido e conduzir ativamente para o fechamento da venda. Não é ser insistente, é ser útil, mostrar que você se importa em resolver a necessidade dele. Tá, esses pilares fazem todo sentido na teoria. Mas trazendo para a prática, os materiais dão exemplos de negócios bem diferentes, né? Loja de celular, salão de beleza, até serviço de higienização. Como que a gente aplica isso no dia a dia desses lugares? Vamos pegar alguns exemplos práticos. A proatividade versus passividade, por exemplo. Numa loja de celular ou num salão, em vez de ficar esperando atrás do balcão, é ir até o cliente, abordar de forma consultiva, puxar conversa. No mundo digital, isso vira o follow-up ativo pelo WhatsApp. Oi, nome do cliente, tudo bem? Conseguiu dar uma olhada naquele vídeo que te mandei? Ficou alguma dúvida sobre o modelo X ou Y do celular? É ir atrás. Entendi. E a linguagem? Como que a gente troca o amiga ou chefe pelo nome? É simples, mas faz diferença. Usando o nome. Olá Maria, como eu posso te ajudar hoje com seu aparelho? Ou então, senhor Carlos, recebemos aqui sua solicitação para higienização dos equipamentos na... Nome da empresa. Seja na barbearia, na clínica de estética ou numa venda para outra empresa, como no caso do ar-condicionado empresarial. Chamar pelo nome e ajustar um pouco o tom talvez mais formal para B2B já muda completamente a percepção do cliente. E aquela comunicação rica que você mencionou, usar áudio e vídeo. Como fazer isso sem parecer que a gente está invadindo o espaço da pessoa? O segredo é a relevância e o contexto. Não é mandar áudio ou vídeo do nada. Mas, por exemplo, em vez de só digitar, mandar um áudio curtinho explicando a diferença principal entre dois planos de serviço no salão. Ou um vídeo rápido de 1 minutinho mostrando o antes e depois real de uma higienização de sofá que a empresa fez. Ou o resultado visível de um tratamento facial. Isso não é invasivo, é útil. Mostra o valor na prática. Ah, sim. O vídeo tem esse poder de visualização, né? Exato. Ajuda o cliente a ver o benefício. Muitas vezes isso vale mais que 1000 palavras ou um monte de foto parada. E voltando naquela questão delicada do desconto. Se a ideia não é dar logo de cara, o que fazer quando o cliente pede ou parece que só está focado nisso, no preço? A estratégia-chave é agregar valor percebido. Em vez de cortar 10% no preço daquela roupa que a pessoa gostou, que tal oferecer um ajuste gratuito? No celular pode ser incluir a aplicação da película ou já fazer a configuração inicial. No salão, quem sabe um serviço extra rápido, como uma massagem nas mãos enquanto espera. Na higienização, oferecer um produto para manutenção ou já agendar a próxima visita com uma condição especial. Assim, você mantém sua margem e tira a conversa só do preço. Leva para o benefício total que o cliente está recebendo. Isso é inteligente. Muda o foco da negociação mesmo. E a proatividade no acompanhamento, follow-up. Como fazer isso de um jeito que não pareça insistência, sabe? Parece uma linha bem tênue. É uma linha tênue, sim. O segredo tá
na frequência e no conteúdo da mensagem. Mandar uma mensagem no dia seguinte perguntando se ficou alguma dúvida sobre o orçamento do serviço de higienização, por exemplo, é útil. Agora, mandar 5 mensagens no mesmo dia cobrando uma resposta, aí é chato, né? O follow-up tem que agregar valor, tipo, olá, nome, só passando para lembrar que aquela promoção do pacote estético termina amanhã, mas só se for verdade, claro. Ou então, Sr. Carlos, conseguiu discutir a proposta de higienização com sua equipe? Posso ajudar com mais alguma informação técnica? É ser prestativo, mostrar que você está ali para ajudar, não para pressionar. Interessante ver como esses princípios realmente se adaptam. A gente falou de varejo, de serviços para pessoa física, mas e no B2B? Negócios que vendem para outras empresas, como naquele exemplo da higienização de ar-condicionado empresarial. A abordagem aí precisa ser diferente, imagino eu. Sim, no B2B, a conversa geralmente é mais estratégica, mais focada em resultados que a empresa cliente pode medir. Quando você vai vender um serviço de higienização para uma empresa, você não fala só de limpeza, de deixar bonito. Você fala sobre, por exemplo, redução no consumo de energia dos aparelhos de ar-condicionado. Fala sobre a saúde e a produtividade dos funcionários, menos gente faltando por problema respiratório. Fala sobre estar em conformidade com normas da Anvisa, do Ministério do Trabalho. Os argumentos são mais racionais, ligados ao negócio do cliente. E as provas de valor que você apresenta também mudam nesse caso. Com certeza. No B2B, as provas tendem a ser mais formais. Em vez de só uma foto de antes e depois, você pode apresentar laudos técnicos, relatórios fotográficos mais detalhados, talvez um estudo de caso de outra empresa parecida que teve bons resultados. O valor agregado também é diferente. Pode ser oferecer o serviço fora do horário comercial para não atrapalhar a rotina da empresa, apresentar contratos de manutenção preventiva, garantir uma equipe uniformizada com todos os EPIs. Mas a essência, olha só, continua a mesma. Personalização, entender as dores específicas daquela empresa, proatividade no contato, clareza nas informações. Isso não muda. Entendi. Agora, aplicar tudo isso parece um projeto considerável, né? Especialmente para quem já tem uma operação funcionando, um time. Por onde começar a organizar essa mudança toda? Olha, os materiais sugerem um caminho bem organizado, por fases. O primeiro passo seria mapear a jornada do cliente atual. Desenhar mesmo, sabe? Todos os pontos de contato. Desde o primeiro oi, seja online ou offline, até o pós-venda. Onde é que estão os gargalos hoje? Onde a comunicação falha? Onde a passividade domina? Ter esse diagnóstico claro é fundamental para saber onde atacar primeiro. E depois de ter esse mapa, esse diagnóstico? Aí vem o treinamento da equipe. Porque não adianta a estratégia estar linda no papel se quem está lá na ponta falando com o cliente continua cometendo os erros antigos. É preciso treinamento prático sobre comunicação, quando e como usar áudio, vídeo, sobre escuta ativa, técnicas de personalização, como fazer um follow-up que funcione. Fazer simulações de atendimento pode ajudar muito nisso. E a tecnologia? Ferramentas podem dar uma força nesse processo? Podem e muito. É importante adotar ferramentas de apoio. Um CRM, por exemplo, mesmo que sejam simples, ajuda demais a centralizar as informações do cliente. O histórico de interações, isso facilita muito a personalização. CRM é aquele sistema de gestão de relacionamento com o cliente, né? Isso, Customer Relationship Management. E ter também uns modelos pré-aprovados de mensagens, talvez alguns áudios ou vídeos curtos que possam ser adaptados rapidamente para o cliente. Isso otimiza o tempo da equipe. E sobre criar regras muito fixas para tudo? Ajuda ou atrapalha a humanização que a gente falou? Então, o ideal é o equilíbrio. Ter processos padronizados, mas com flexibilidade. É bom ter um padrão, sim. Como iniciar o atendimento, quais informações são essenciais coletar, como fazer o follow-up, como registrar a venda. Isso garante consistência e eficiência, mas a equipe precisa ter autonomia para adaptar a abordagem, sentir o cliente, sabe? Adaptar ao perfil, ao momento de cada um. Uma rigidez excessiva pode acabar matando justamente a humanização que a gente busca. E como a gente mede se toda essa mudança está realmente funcionando, está valendo a pena? Monitorando os resultados o tempo todo. Quais métricas são importantes? Bom, taxa de conversão,
Quantos contatos viraram vendas de fato? Tempo médio de resposta, talvez o número de follow-ups necessários por venda e, claro, a satisfação do cliente fazer pesquisas curtas, pedir feedback. Analisar esses números permite ajustar o caminho. O que está funcionando bem, a gente reforça a escala, o que não está dando resultado, a gente corrige ou até abandona. É um ciclo, sabe, de melhoria contínua. E nesse ponto todo, a psicologia por trás das interações humanas parece jogar um papel enorme, né? Os materiais até mencionam alguns gatilhos mentais. Sem dúvida alguma. Esses princípios de atendimento que a gente conversou, quando são bem aplicados, eles acionam gatilhos psicológicos muito poderosos de forma natural. A personalização, a empatia. Isso gera confiança, o conhecimento profundo sobre o produto, a clareza na comunicação, isso constrói autoridade, um áudio atencioso, um vídeo útil que você manda, um pequeno brinde inesperado, tudo isso ativa a reciprocidade. O cliente sente uma inclinação maior a retribuir aquela gentileza, talvez fechando a compra, sendo mais aberto. E a famosa prova social? Como ela entra aí? Essencial também. Mostrar depoimentos de outros clientes que ficaram satisfeitos, exibir números. Já atendemos X clientes, temos Y anos de mercado, mostrar cases de sucesso. Tudo isso é prova social. As pessoas tendem a confiar mais e a seguir o comportamento de outras pessoas, especialmente se forem parecidas com elas. Usando esses gatilhos juntos, de forma ética, claro, você reduz a fricção na hora da decisão e tira um pouco o peso que fica só no preço. Sim, esse ponto da ética é crucial. Os materiais alertam para não exagerar, para não forçar a barra, certo? Exatamente. Ética sempre em primeiro lugar. Ser proativo é diferente de ser insistente a ponto de ser invasivo. Criar um senso de urgência falso, tipo, são as últimas unidades, quando na verdade o estoque está cheio, ou usar a escassez de forma manipuladora. Isso pode até funcionar uma vez ou outra, no curto prazo, mas destrói a confiança e a reputação do negócio no longo prazo. E se for para usar desconto, que seja algo pontual, justificado, para não banalizar o valor do seu trabalho. Pensando no cenário completo, então, essa transformação no atendimento vai muito além de só aumentar as vendas de hoje, né? Parece que constrói algo mais sólido, uma vantagem competitiva real para o negócio. Perfeitamente. Um atendimento que é estratégico, que é humanizado, ele diferencia demais o negócio da concorrência que ainda está presa naquele modelo antigo, passivo, genérico. Ele transforma o que muitas vezes é visto só como um centro de custo numa verdadeira máquina de gerar receita e, o que é talvez mais importante, num centro de construção de relacionamentos que duram. Clientes fiéis compram mais vezes, indicam para outras pessoas e muitas vezes ficam até menos sensíveis a pequenas diferenças de preço, porque eles valorizam a experiência toda. Fica muito claro mesmo, olhar para o como se vende, como se relaciona é tão ou talvez até mais importante do que só o que se vende. É uma mudança de chave, de mentalidade, que impacta diretamente o crescimento sustentável do negócio. E isso acho que nos leva a uma reflexão final interessante para quem está nos acompanhando. E se cada interação, sabe, cada mensagem trocada, cada ligação atendida, fosse encarada não só como uma tarefa do dia a dia, mas como uma oportunidade real de fortalecer um relacionamento que pode gerar valor por muito tempo. O que mudaria no dia a dia do negócio se essa mentalidade de construir valor a longo prazo estivesse realmente presente em cada contato com o cliente? Fica aí a pergunta. Um ótimo ponto para a gente pensar. Mostra como o atendimento pode ser estratégico num nível muito mais profundo do que a gente costuma imaginar. E olha, para quem ouviu a nossa conversa, se identificou com esses desafios e talvez queira um apoio mais direcionado para colocar essas ideias em prática no próprio negócio, os materiais que a gente usou como base mencionam a mentoria Marketing para Negócios. Eles oferecem um suporte focado justamente nisso, ajudar empresas a redesenhar seus funis de atendimento, a otimizar a comunicação, aumentar a conversão. Tudo com um acompanhamento bem próximo.
Pode ser uma alternativa interessante para quem busca um caminho mais estruturado, com orientação mesmo, para implementar essas mudanças de forma eficaz no seu negócio. Exato. Quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre essa mentoria, pode buscar o contato direto pelo WhatsApp. O número é 17 99709 0062. Vou repetir para quem quiser anotar. O WhatsApp 17 99709 0062. Foi uma ótima conversa, muito produtiva. Concordo. Aprendi bastante também. Muito obrigada pela companhia de todos e todas e até a nossa próxima exploração de ideias.